Olá, alunos. Olá, alunas. Hoje nós vamos falar sobre competências gerais docentes, né? Nessa segunda aula, nós vamos tratar especificamente da Resolução 1 de 2020, que fala sobre o quê? Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica e também institui o quê? A Base Nacional Comum para a Formação Continuada, né? A nossa BNC da Formação Continuada, tá certo? Então, assim como a Resolução 2 de 2019, a Resolução 1 de 2020 vai versar sobre a formação de professores, só que agora a formação continuada e não a formação inicial, tá certo? Então, a presente resolução, ela vai trazer o quê? As diretrizes curriculares, né, para a formação de professores em exercício da educação básica, né, e também institui, como se o próprio título diz, a BNC da formação continuada, né? Essa resolução, é importante que nós saibamos, ela traz aí, né, um compêndio de discussões já iniciadas antes mesmo da BNC, tá certo? Da nossa Base Nacional Comum Curricular para a Educação Básica, tá? Então, ela é importante lembrar, uma continuação, ou melhor dizendo, né, ela traz aí uma complementação do que já versava e institui, em definitivo, a formação continuada para professores na educação básica, e o que deve, né, conter aí, né, o que basicamente deve existir nessa formação continuada de professores. Então, as competências profissionais indicadas na BNCC ou na BNC de formação continuada é o que é exigido, né, para o professor. E o que é isso? É uma sólida formação, conhecimento de saberes constituídos, das metodologias variadas de ensino, dos processos de aprendizagem e da produção local e global, né, da cultura de uma maneira geral. Para quê? Para que tudo isso garanta uma educação de qualidade, uma formação realmente sólida e condizente com o previsto na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Então, veja que é um amarrado desde a formação inicial dos professores, a sua formação continuada e o que está instituído, apregoado pela BNCC, tá certo? Então, nessa resolução, nós temos aí um elencar dos conhecimentos profissionais, da prática profissional e também do engajamento profissional. Tudo isso para compor a nossa BNC da formação continuada em razão da resolução número 1 de 2020, correto? Então, quais são essas competências gerais docentes? Vocês vão falar, professora Karen, quais são essas competências, né? Compreender e utilizar os saberes, os conhecimentos, né, historicamente construídos, constituídos para ensinar, né, na realidade, no contexto escolar, com engajamento, né, com atenção, e estimulando o quê? A construção do conhecimento e, consequentemente, de uma sociedade livre, justa, garantindo a equidade, a democracia e também a inclusão, tá certo? Então, a importância de utilizar o conhecimento, envolver-se na aprendizagem, né, dos alunos ativamente, contribuir aprendendo, né, também. Para quê? Para garantir uma educação de qualidade, né? Então, é um princípio educacional amplo que vai buscar capacitar os alunos a compreender o mundo, né? E engajar-se na aprendizagem para que se tornem efetivamente cidadãos ativos e responsáveis, né? Também é importante que esse professor, né, e aí traz o texto da resolução, ele saiba pesquisar, investigar, refletir, né? A gente tem que lembrar do professor pesquisador, né, que é trazido aí por grandes autores da nossa pedagogia, né? A gente pode lembrar aí do Pedro Demo, Demerval Saviani, que falam sobre isso, né, sobre a importância do professor pesquisador. Então, que ele saiba realizar a análise crítica, usar a criatividade, buscar também
soluções tecnológicas, e aí a gente pode lembrar mais uma vez do professor Pedro Demo, para quê? Para selecionar, para organizar e planejar práticas pedagógicas efetivamente desafiadoras, coerentes e significativas, e que estejam, vale lembrar, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, né? Os educadores, então, devem utilizar essas habilidades para quê? Para selecionar, né, estratégias, recursos, atividades que sejam desafiadoras e estimulem, né, os alunos nessa sociedade tecnológica que nós vivemos, né, e que essas atividades sejam também coerentes com os objetivos educacionais e significativas para a vida dos estudantes, tá certo? Terceiro, valorizar, incentivar, né, as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar seu repertório cultural. Então, essa abordagem, ela vai proporcionar o quê? Aos alunos a oportunidade de ampliar o seu repertório. E se a gente pegar lá o texto, né, que está no próprio documento do ENAD 2024, a gente vai ver muito sobre essa diversidade, tá? A necessidade dos professores estarem antenados a essa diversidade, né? E trazer essa diversidade para a sua prática docente. Quarto, utilizar diferentes linguagens, então não só a verbal, mas a corporal, a visual, né, se a gente pensar na educação física, principalmente, a sonora e a digital, para quê? Para trazer conteúdos para os nossos alunos. Então, ao compartilhar informações, né, experiências, ideias, sentimentos, né, em diversos contextos, né, o professor precisa utilizar diferentes linguagens, né? Para quê? Para que isso tenha sentido e leve à compreensão de todos, garantindo o quê? A equidade, né? E a inclusão. Então, essa abordagem, ela contribui para uma comunicação mais efetiva com os alunos, né? E também com que esses alunos construam, né, maneiras diferentes de se comunicarem, né? Isso é muito importante. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, né, da informação e da comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta para a formação, né, para quê? Para comunicar, acessar e também disseminar informações coerentes, obviamente, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas e, especialmente, potencializando as aprendizagens. Então, ao utilizar essas tecnologias, né, como recursos pedagógicos e ferramentas de formação, os professores podem comunicar, acessar e disseminar informações, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas, potencializando a aprendizagem dos alunos. Então, essa abordagem permite uma educação mais atualizada, mais engajante, eu gosto bastante dessa palavra, e alinhada com as demandas dessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade extremamente conectada, extremamente digital. Então, o professor precisa, né, dessa qualificação contínua para atender as demandas que são crescentes em nossas salas de aula, né? Então, aqui está alguns comentários sobre a nossa resolução número 1 de 2020. Na próxima aula, nós vamos discutir a resolução 2 de 2019, que trata sobre a formação inicial dos professores. Ambas são muito importantes para, né, aqueles alunos que estão concluindo os cursos de licenciatura, que vão fazer o ENAD, mas não apenas para esses, né? Também para aqueles que vão prestar concursos e já estão, melhor dizendo, atuando em nossas salas, correto? Então, terminem de ouvir essa aula e já vão para a próxima. Até lá!